Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula, vamos explorar recursos de duas ferramentas muito úteis no Multisim: o Word Generator, gerador de palavras, e Logic Analyzer, analisador lógico. Através desses 4 tópicos, vamos configurar e interpretar os dados que são obtidos nessas ferramentas. Eu tenho uma ferramenta já objeto de videoaula anterior inserida na minha área de trabalho, que é justamente gerando uma tabela da verdade com 5 variáveis e as saídas definidas que eu vou utilizar para ilustrar esta videoaula. Vamos lá. Gerei a expressão lógica. Vou simplificar essa expressão lógica e vou gerar o circuito. Circuito aqui com 5 variáveis. Eu preciso, então, inserir nessas variáveis, nessas entradas, nível lógico 0 ou 1, que pode ser feito através de chaves interativas que tivemos também oportunidade de ver em videoaula anteriores. Funciona da mesma forma do que em relação a esta ferramenta aqui, que é o Word Generator. Funciona da mesma forma, só que o Word Generator é mais eficaz, é mais rápido e ocupa muito menos espaço. Bom, primeira coisa é interligar as saídas do Word Generator nessas entradas aqui, de A até E. Estão aqui, então, as saídas interligadas às entradas e eu coloquei aqui 5 pontas de provas que representam a indicação de nível lógico 0 ou 1 nas entradas e aqui uma na saída. Vamos então configurar o Word Generator. Vamos ver como é que funcionam esses controles aqui. Bom, primeira coisa, eu vou configurar. Eu vou fazer a configuração em decimal, porque eu configurando em decimal, eu posso ver também em hexadecimal. Eu estou mais acostumado com decimal, portanto, vou configurar em decimal. Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir esse campo aqui, esse buffer. Aqui, por padrão, vem com 1024. Significa o quê? Que eu tenho, no Word Generator, possibilidade de gerenciar 1024 linhas. Não é o meu caso. Como eu tenho só 5 variáveis, então são 32 linhas. Vou colocar aqui. Como que eu quero que essas linhas sejam definidas? Sentido crescente ou decrescente? Eu quero no sentido crescente. Up counter, começando do 0. Vou dar um OK. E eu tenho aqui a minha tabela criada com as 5 variáveis aqui em binário. Decimal. Hexadecimal. Eu vou usar em binário. Vamos ver como é que funcionam então esses controles. Ciclo. Burst. Step. Então vamos lá. Ciclo. Veja bem que ele vai varrendo indefinidamente todas as linhas e retorna. Burst. Varre as 32 linhas e para. Novamente. Step. As linhas vão avançando à medida que eu clico nesse botão. Então, eu posso até acompanhar aqui o desenvolvimento do circuito em relação à entrada e saída. Vamos voltar aqui para o ciclo. Então, eu tenho uma determinada frequência aqui,
que está definida aqui por padrão 1 kHz. Eu quero mudar essa frequência, por exemplo, para 100 Hz. Observe que então está mais lento. Burst. Ok, então deu para entender como é que funciona essa ferramenta. Vamos observar aqui um detalhe. Aqui as saídas correspondem às linhas. Ok? Vamos analisar esses dados. Para analisar esses dados, eu vou usar uma ferramenta muito útil também, que é o analisador lógico. Esta ferramenta aqui, ó, Logic Analyzer. Vou colocar aqui. E eu vou ter que fazer as interligações dessa ferramenta. E vamos ver como é que funciona aqui. Isso aqui é uma tela de osciloscópio. A vantagem é a seguinte, que se eu quiser analisar esses dados aqui através de um osciloscópio que existe no Multisim, eu tenho no máximo 4 canais, então eu vou precisar adicionar vários osciloscópios. Aqui não, aqui eu tenho 16 canais à minha disposição. Vamos ver como é que faz. Vamos começar interligando entrada, saída, ó, veja bem, saída aqui, entrada, nessa entrada aqui, ó. Então tem entrada, entrada e uma saída. Este ponto e esse ponto aqui formam uma net. Nós vamos ver depois como é que configura isso. Aqui estão, então, as interligações. Entrada, entrada do circuito, saída do gerador de palavras. Vamos simular. Olhando aqui a tela, a gente não tem muita condição de interpretar nada, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer uma configuração. Lembrando um detalhe importante também, ó. Da mesma forma que no osciloscópio, eu posso trabalhar com tela reversa. Vamos ver como é que se faz essa configuração. Vamos pegar aqui, gerador de palavras. Vamos observar um detalhe importante, ó. Eu tenho que sincronizar essas frequências de clock. Uso aqui essa opção Set, ou seja, configurar, Clock Rate. Primeira coisa, depois nós vamos ver outros recursos. Vamos lá, vamos utilizar o Burst. Olha, observe que agora eu tenho condições de analisar o que está ocorrendo. Detalhe, eu posso modificar a cor desses segmentos. Por exemplo, aqui eu vou colocar um segmento, vou colocar um segmento verde. Está aqui, ó, segmento verde. O que eu posso fazer? É isso que eu quero explicar para vocês. Quando eu falei para vocês essa saída, essas duas entradas, certo? Que corresponde também à entrada do gerador de palavras, vou mostrar para vocês um detalhe muito interessante. Eu venho aqui agora em Properties, Propriedades, porque eu quero fazer o seguinte. Observe que aqui aparece o número 1, 2, 4, 5, 7, que é realmente o pino, os pinos do gerador de palavras. Então eu quero colocar aqui LSB, que essa primeira ligação que eu fiz foi LSB.
E é aqui que é o interessante, é o Net Color. Eu vou colocar numa cor assim mais fácil de visualizar no fundo branco. Ó. Colocar em azul. Quando eu clicar aqui, ó, ok, observe um detalhe. Ó. Agora toda a net ficou com a mesma cor, ou seja, todas as ligações que correspondem a esta saída, entrada do circuito e entrada do analisador lógico, estão na mesma cor. Isso facilita a interpretação ou a análise do circuito. Vamos dar uma simulada. Burst. Está aqui, ó, em azul. E assim eu vou procedendo. Bom, vamos lá. Mais alguns detalhezinhos que são interessantes. Observe aqui que quando eu aplico essa opção Burst, eu preciso varrer mais do que uma tela. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mexer aqui nessas divisões. Cada divisão dessa possui um pulso de clock. Eu posso ajustar aqui, ó. Vamos colocar 3 pulsos de clock. Vamos ver se é o suficiente para fazer a análise do meu burst, do meu comando burst. Vou dar um reset. Começar de novo. Ainda não deu, mas já deu uma boa melhorada. O que eu posso fazer? Aumentar aqui para 4. Dá um reset. Está aqui. Vantagem, posso espichar isso aqui, ó. Espichar, que eu estou dizendo, é um termo meio popular, né? Vamos falar expandir, que é mais técnico. Observe que tem uma boa visualização. Tem um outro recurso aqui. Vou voltar aqui à condição normal. Eu vou colocar ciclo aqui, ó. Vamos supor, né, que eu queira trabalhar com ciclos. Observe que vão sendo varridas as linhas e vão sendo apresentadas várias telas. Então tem um recurso aqui. Esse aqui, ó. Veja bem, essas telas essas linhas vão sendo varridas até chegar à quantidade de 1000. Eu vou colocar aqui 32. Veja o que acontece. Dá um reset. Chegou em 32, parou, ó, e o clock continua. Então veja os recursos que essa ferramenta oferece em termos de expansão. Vamos lá. Para finalizar esta videoaula, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos supor que eu queira fazer análise do que acontece nesse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, wire x. Vou colocar a net inteira na cor verde. Vou dar um OK. OK.
fascículo. Aqui, ó. Y de x. Evidentemente, vocês podem explorar mais recursos dessa ferramenta de acordo com as necessidades. Eu mostrei aqui os recursos básicos e a utilidade dessa ferramenta. Eu acho muito legal essa ferramenta. Essas ferramentas, né, as duas são legais. Pessoal, era isso que eu queria passar para você nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!